Saudações a todos e todas que nos acompanham. Neste episódio realizaremos uma análise profunda sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e a política de reforma agrária brasileira, com ênfase no princípio da função social da propriedade da terra, previsto na Constituição Federal de 1988. Para isso, discutiremos aspectos históricos, jurídicos, econômicos, sociais e políticos relacionados ao tema, buscando compreender de que a forma a questão agrária permanece central na construção da sociedade brasileira. Participam hoje comigo Elton, Alda, Elane, Maiane e Tiago. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Elton. Bom dia, Júlia. É um prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Bom dia, Alda. Bom dia, Elton. Bom dia, Elane. Bom dia. Bom dia, Maiane. Bom dia, Elton. Vamos lá, Júlia, dar continuidade. Vamos! Agora vamos dar a palavra para Elton para ele explicar sobre a estrutura fundiária brasileira e suas raízes históricas. Vamos lá. Para compreendermos a existência e a legitimidade das lutas pela terra no Brasil, é indispensável observar o processo histórico de formação da estrutura fundiária brasileira. Desde o período colonial, a terra foi utilizada como instrumento de poder político e controle econômico. O sistema de sesmárias, adotado pela coroa portuguesa, distribuía grandes extensões territoriais a grupos privilegiados, sem preocupação com a regularidade produtiva ou com a ocupação socialmente útil. Não é isso, Alda? Pois é, essa lógica de concentração territorial perpetuou-se ao longo da história, com a independência em 1822 e até mesmo após a proclamação da República em 1889. O modelo latifundiário não foi contestado de forma estrutural, diferentemente de nações que realizaram reformas agrárias amplas como México, Japão e alguns países europeus. O Brasil manteve uma ordem fundiária altamente concentrada. A Lei de Terras de 1850 reforçou essa estrutura ao determinar que o acesso à terra só poderia ocorrer mediante compra. Isso exclui trabalhadores libertos, camponeses e populações pobres do direito ao território, criando um quadro de desigualdade estrutural que se estende até o presente momento. Agora vamos passar a palavra para a Elane para falar sobre a emergência do MST e sua inserção no campo dos movimentos sociais. O MST surge na década de 1980, em um momento de redemocratização e reorganização da sociedade civil, após o período da ditadura militar. O movimento articula trabalhadores rurais, camponeses expulsos por processos de mecanização agrícolas, assalariados temporários e famílias sem terras. Fala um pouco sobre isso, Maiane. O MST deve ser entendido como um movimento social de caráter popular, com atuação nacional e organização coletiva baseada em princípios como solidariedade, autogestão, educação, política e economia cooperativada. É incorreto interpretá-lo como partido político. Trata-se de uma organização que pressiona o Estado para que cumpra a lei constitucional referente à reforma agrária e ao uso social da terra. Vou passar a palavra agora para a Júlia. Obrigada, Elane e Maiane, pelo conhecimento de vocês. Agora vamos passar a palavra para Tiago, para ele explicar sobre a função social da propriedade e os seus fundamentos jurídicos. Então, Júlia, agora eu vou falar um pouco sobre a função social da propriedade com base nos fundamentos jurídicos, não é isso? O que a Constituição Federal de 1988 ela fala? Né? Ela consolida uma concepção moderna da propriedade, reconhecendo que seu exercício deve estar subordinado ao interesse coletivo. O artigo 186 estabelece que a propriedade rural deve cumprir uma função social, o que significa que, primeiro, a terra deve ser produtiva, conforme os índices definidos pelo INCRA. Segundo, deve ser utilizado de modo à preservação ao meio ambiente. Terceiro, deve respeitar as relações de trabalho dignas, sem exploração. Quarto, deve beneficiar a coletividade, contribuindo o desenvolvimento social e econômico e também alimentar, que seria importante todos esses itens, né, que a Constituição Federal ela rege para que seja respeitada conforme o estabelecido, né?
Isso mesmo, Tiago. Significa que o direito à propriedade ele não é absoluto. Ele está condicionado à sua utilidade social. Terras improdutivas, utilizadas apenas para especulação econômica, podem ser, sim, desapropriadas pelo Estado, com a devida indenização e destinadas à reforma agrária. Passando agora a fala para Elton, para ele explicar sobre a reforma agrária como política estruturante. Isso mesmo, Júlia. Vamos falar agora um pouco sobre a política estruturante perante a reforma agrária. É fundamental compreender que a reforma agrária não se limita à redistribuição de terras. Trata-se de uma política pública articulada que envolve produção agrícola sustentável, assistência técnica e extensão rural, construção de moradias e infraestrutura, organização de cooperativas e agroindústrias, educação formal e educação do campo, preservação ambiental e manejo econômico, entre outros. Alda vai nos explicar mais um pouco. Pois é, Elton. Os assentamentos bem estruturados tornam-se centros produtivos de alimento, contribuindo para a segurança alimentar nacional e abastecendo mercados locais e programas públicos, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, Júlia, né, retomando aqui minha fala, falando agora sobre essa questão da função social da sociedade e responsabilidade democrática, o que eu tenho a dizer é: a defesa da função social da terra implica também a reflexão sobre a função social da sociedade, a modo que, como entendemos o território, o trabalho e o alimento expressa o modelo de que país estamos construindo. Elane, e em relação aos conflitos, as disputas narrativas e as contribuições sociais do MST? Então, o MST frequentemente é alvo de disputas políticas e ideológicas. Setores vinculados ao agronegócio e à mídia corporativa difundem narrativas de criminalização do movimento, baseando-se em discursos que ignoram o princípio constitucional da função social. Né, Maiane? Exatamente, Elane. Entretanto, pesquisas acadêmicas, incluindo estudos da UNB, UFRGS, Unicamp e UFBA, demonstram que assentamentos consolidados apresentam resultados positivos em desenvolvimento local, redução do êxodo rural, preservação ambiental e fortalecimento da agricultura familiar. Agora eu vou passar a palavra para Tiago. Isso mesmo, Tiago. Portanto, discutir o MST não se trata apenas de debater posse de terra, mas sim de democracia, dignidade e justiça social. É reconhecer que a terra, além do bem econômico, é bem de vida e que o acesso a ela é condição para que a existência plena de milhões de pessoas. Agradeço a todos pela presença em nosso podcast. Muito obrigada, Elton. Obrigado, Júlia. Obrigado aos meus amigos aqui, os colegas de turma que participaram desse podcast e espero um próximo convite. Muito obrigada, Alda, pela presença. Obrigada a você, Júlia, pelo convite e aos demais colegas aqui presentes. Foi um tema bastante produtivo para a gente, né? Externar nosso conhecimento sobre o movimento. Obrigada, Maiane, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Júlia, pela oportunidade de estar aqui presente e também agradeço aos meus colegas também. Muito obrigada, Elane, por ter aceitado o convite e por ter distribuído seu conhecimento em nosso podcast. A satisfação é minha. Muito obrigada pelo convite, aos meus amigos, né, que estão aqui. Obrigada a todos. E assim termina o nosso podcast, que possamos seguir produzindo debates que fortaleçam o compromisso com uma sociedade mais justa, plural e democrática. Até o próximo episódio.